Boa tarde, sexto ano. Tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de religião dessa semana. Graças a Deus pela rica oportunidade que Deus nos concede. A nossa aula de hoje, ela é um assunto que nós começamos antes das avaliações e eu expliquei para vocês que ao retornarmos às nossas aulas, nós iríamos concluir esse assunto, certo? Então, a aula de hoje ainda é sobre o assunto que a gente já teve, que tem por título Talentos Diferentes, Direitos Iguais. Então, nessa aula, no começo, na primeira parte, nós observamos que é importante a questão das diferenças. E os talentos, por eles serem diferentes, eles têm os seus valores, tem o seu lado bom, que é uma junção de vários outros talentos. E uma curiosidade que eu estive observando enquanto preparava essa aula, crianças, é que nós estamos falando de diferenças nas duas disciplinas. Na aula de filosofia nós falamos também sobre as diferenças. E hoje na aula de religião continuando, Talentos diferentes, direitos iguais. Então nós continuamos falando sobre diferenças. Sabendo respeitar essa diferença, entendendo essas diferenças como complementos de muitos e muitos do qual nós precisamos, que é um dos outros, realmente, certo? Então, na nossa aula de hoje, começamos com o seguinte parágrafo que diz assim: sucesso não tem medida padronizada. Cada pessoa é um sucesso quando desenvolve seus dons, fazendo render a sua originalidade dentro das circunstâncias peculiares de cada uma. E aí vocês observam as imagens, na verdade, porque são duas. O que elas nos mostram, Então, o parágrafo fala que o sucesso, ele não tem padrão, ele não tem uma regra para ser definida somente daquela forma. Então, nas imagens, vocês podem observar uma competição onde vemos pessoas com habilidades diferentes, mas que elas desenvolvem seus dons, as suas capacidades da maneira como elas podem. Isso mostra que não somos impossibilitados de fazer nenhuma atividade, nenhuma ação, porque somos diferentes ou porque temos, alguma deficiência. Então a imagem ela deixa isso bem claro para a gente, que todos nós somos capazes, temos as habilidades e podemos fazer fluir esse dom que cada um de nós tem naquilo que somos capazes de realizar. Tudo bem? No próximo parágrafo, e todos precisam ter a oportunidade para fazer render seus talentos. Por isso se diz que um dos princípios da justiça é tratar desigualmente os desiguais, para que eles tenham os mesmos direitos. Isso quer dizer que algumas desvantagens precisam ser compensadas. Por exemplo, cegos têm direito a livros em braille e a gravação de livros que não conseguiram ler de outro jeito. Idosos precisam ser atendidos com prioridade porque se cansam mais se ficarem na fila. Adultos, analfabetos, devem ter cursos em horários especiais para entrar no universo da leitura e da escrita. Então, o parágrafo ele mostra que nós temos realmente que fazer essa diferença, tratando todo mundo de uma forma igual, adaptando-se às suas necessidades, a eles de forma oferecendo-lhe oportunidades para que eles possam também praticar as mesmas coisas
que uma pessoa é considerada normal, né? Então, ele cita alguns exemplos. Então, esses exemplos citados no parágrafo, ele serve para nos despertar que cada um pode sim exercer o que quiser, ser atendido, né, da forma que eles desejam, compensando cada um com seus, como devem ser, com o dever que eles têm, né, de serem realizados dentro do contexto qual nós estamos falando. Nada disso é a favor, aliás, nada disso é favor que se faz por uma generosidade. É ato de sabedoria, que permite a partilha de tudo que cada pessoa tem a oferecer e que melhora a vida. O mais interessante é que todos saem ganhando. Quando há combinação de talentos, cada um valorizado por todos. Se Deus escolhesse a pessoa mais talentosa do mundo, como se decidiria quem cabe nessa classificação? E fizesse delas bilhões de clones para povoar um planeta, o resultado seria um mundo muito monótono, sem nenhuma possibilidade de progresso. Veja o que diz um famoso músico. Ainda bem que nós já sabemos disso, né? Já conhecemos que Deus ele nos fez único. Cada um de nós, ele criou a nossa maneira. Não tem nenhum repetido, pode até ter parecido, mas jamais da mesma forma, da mesma maneira, né? Enfim, essa diferença, justamente ela foi feita para que nós nos completássemos uns com os outros, certo? O que diz o músico? Você não obtém harmonia quando todos tocam a mesma nota. Então, a frase do músico, né, dá a entender, deixa bem claro que as notas elas precisam ser diferentes para ter uma harmonia. Então, a mesma nota ela não vai provocar uma harmonia bonita, gostosa de se ouvir. Então, ela precisa de uma junção. Então, ela mostra que nós, com nossas diferenças, precisamos nos unirmos e fazer isso um momento mais, vamos dizer, mágico, né? Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas habilidades, cada um com seus talentos diferentes. Então, nós nos completamos dessa forma. As notas e instrumentos diferentes fazem a beleza da sinfonia mais famosa. A frase, né? Vocês estão observando aí sobre a fala do músico. Realmente ele mostra uma banda de música, onde ele mostra várias pessoas, cada um, claro, tocando um instrumento diferente. Então, a beleza, a diferença das notas é que faz a beleza da sinfonia. Então, ele mostra que as diferenças juntas, elas são bem melhores. Com as culturas, pode acontecer o mesmo que acontece com as pessoas. Quando povos diferentes se encontram, em geral, se sente superior, mas isso não é muito inteligente. Mais sábio seria um aprender com o outro. Aí não só se evitariam desastres, como guerra e escravidão, mas todos poderiam se tornar melhores, somando descobertas, talentos e estilos. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer ou de nos acharmos melhor do que o outro, por essa ou aquela questão. E não somos, nós somos iguais. Podemos ser diferentes em relação a talentos, como diz a própria aula, né? Como diz o próprio assunto. Mas nós somos iguais. Somos iguais em todos os sentidos e somos dignos de sermos respeitados pelas nossas diferenças. A questão da igualdade não tem esse mais e nem aquele de menos, né? Todos nós temos o mesmo direito, temos os mesmos deveres. No próximo parágrafo,
A riqueza da partilha tem uma força tão grande que mesmo numa relação de dominação acontecem trocas importantes. Quando portugueses e indígenas se encontraram, não houve exatamente respeito mútuo, mas ainda assim há hábitos interessantes da cultura indígena que permaneceram entre nós. Banho diário, sono na rede, uso de ervas medicinais, comidas típicas. Poderíamos ter aprendido mais se o contato tivesse sido mais fraterno e menos opressivo. Fica como exemplo para a gente que as culturas elas são ricas em conhecimentos e que nós desfrutamos desse conhecimento quando partilhamos. O parágrafo mostra que nós aprendemos, né, uns com os outros. Nesse caso, ele cita os índios como exemplo, e realmente deles nós aprendemos muitas outras coisas da cultura indígena, que são valorizadas hoje em nosso meio. Então, de onde que nós aprendemos? Veio de lá da cultura indígena. Então, isso são o quê? São conhecimentos compartilhados. E isso é muito bom, isso é muito agradável, quando nós sabemos e compartilhamos o nosso saber. Isso nos enriquece, né, cada vez mais. Culturas e religiões diferentes têm seu modo próprio de se relacionar com o sagrado. Nesse terreno tão caro ao coração de cada um, é natural que as pessoas queiram defender os seus jeitos de viver a espiritualidade. Cada religião, com todo o direito, quer ser fiel às respostas que a sua tradição encontrou para as grandes questões que inquietam desde sempre a humanidade. Mas o encontro de religiões diferentes também pode ser feito em forma de diálogo, com respeito mútuo e valorização da fé, que anima cada grupo o seu modo de ser religioso. Em relação às religiões, a gente vê muitos conflitos hoje ainda, né, onde as pessoas discutem bastante a questão da religião. Ainda falta muito as pessoas terem essa consciência de respeitar realmente as diferenças dos outros, né? Os talentos que cada um tem, que cada um sabe, que cada um desenvolve. Então, cada um busca, cultua esse Deus, né, da forma que acha que é o correto, que é o certo. E isso nós não podemos julgar nem A ou B em relação às suas crenças, porque cada um acredita, né, da forma que eles querem. E cabe somente a Deus a julgar a cada um, respeitando. Para isso, Deus nos deixou o quê? Chamado livre-arbítrio. Nós temos direitos de escolha. Então, cada um é livre para escolher o que quiser, qual religião quer seguir, certo? Então, em termos de se tratando, né, no termo religioso, nós ainda vimos muitos conflitos religiosos por as pessoas não respeitarem as opiniões das outras. E isso é interessante a gente focar, por quê? Porque é algo que nós precisamos de união. Cada um com a sua fé diferente, mesmo assim, não tem nenhum problema. Cada um segue da maneira que achar que é o correto, né? Diz um texto oficial católico do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. O que ele diz? Uma justa avaliação das outras tradições religiosas supõe normalmente um estreito contato com elas. Devemos nos aproximar sensivelmente destas tradições porque encerram valores espirituais e humanos. É uma fala, né, de um texto do Pontifício Conselho para o Diálogo entre Religiões. Então, o conselho que ele dá é que haja realmente esse entendimento, essa amizade, né, dentro das religiões. Afinal de contas, todo mundo luta por uma única causa. O próximo parágrafo. Dentro de um mesmo grupo religioso, porém, também há talentos, sensibilidades e espiritualidade diferentes. Quando o cristianismo começou a se espalhar, o apóstolo Paulo pregou a comunidade formadas por gente de povos e culturas diferentes. Ele percebeu bem a necessidade de acolher diferenças, de modo que os jeitos de uns complementassem o estilo de outros, mantendo a unidade no essencial. Ele deixa uma referência para a gente ler, que é 1 Coríntios 12, 13 e 17. O jeito interessante que ele usou para falar desse assunto.
Hoje, em qualquer comunidade, nas igrejas, nas famílias, nas escolas, nos bairros, esse recado de Paulo continua valendo. É no trabalho conjunto que tudo funciona melhor. Não é individual. Não é cada um lutando por si, não é cada um indo para um lado diferente. É no coletivo, é no conjunto, né? Então, se é no conjunto, é com respeito, é respeitando o outro, da forma que ele é, do jeito que ele é, o que ele pensa, né, o que ele sabe fazer. Então, Paulo, ele aconselha que nós respeitamos as diferenças, acolhemos aqueles que, né, se chegam até nós de uma forma saudável, amigável, compartilhando, dividindo, e dessa forma nós estamos, né, adquirindo conhecimento cada vez mais, fazendo essa troca entre uns aos outros. Então, uma coisa que Paulo prega muito é a questão da união. E essa união nada mais é do que a gente respeitar as outras pessoas, por elas serem diferentes, por elas terem talentos diferentes, sensibilidade, espiritualidade diferente, não quer dizer nada, né? Cada um com suas habilidades, com suas diferenças, devem ser compreendidos, respeitados, amados, acolhidos. Ok? Pense agora em tantas pessoas diferentes de você, cada um com seus gostos, sua história de vida, sua religião, sua idade, suas habilidades, seus conhecimentos. Ela tem o mesmo direito que você, a realização e a felicidade. Já imaginou que mundo legal poderíamos fazer com todos esses talentos diferentes? Seria ótimo, né? O último parágrafo, ele nos fala para que nós paramos um pouquinho e façam essa reflexão. Então, fazendo essa reflexão, nós poderíamos tirar algumas conclusões, né? Já imaginou que mundo legal poderíamos fazer se todos esses talentos fossem diferentes? Ou seja, todos nós nos complementamos, né, de uma certa forma, e isso é legal, porque nós fazemos parte, né, de um modo geral, da vida uns dos outros. No nosso trabalho, da nossa igreja, na nossa rua, na nossa comunidade, nós convivemos com pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com habilidades diferentes. E esse é o interessante, porque a gente aprende a cada dia e sabemos respeitar, né, as diferenças de cada um. E com isso nós somamos, né? Nós acrescentamos nos nossos conhecimentos aprendizados muito importantes que aprendemos de outras pessoas, de outras culturas, enfim. Certo? Então a nossa aula fica por aqui, terminamos esse conteúdo que foi maravilhoso falando sobre talentos diferentes e direitos iguais. E a atividade dessa aula eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo bem? Até a nossa próxima aula, meus queridos.